Graça e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Aqui quem fala é Rafael Silva, pastor e também terapeuta. Na oportunidade de hoje, vamos dar continuidade aí do tema divulgação e carreira. Carreira profissional, exatamente. A Bíblia, no livro de... Eu vou pegar aqui a Bíblia. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Divulgação. Eu vou simplificar aqui, falar sobre a carreira profissional e também a parte de suma importância na divulgação. Alguns de nós, quando vamos fazer a divulgação, por exemplo, as imagens, a nossa imagem. Como nós colocamos a nossa imagem? Antigamente, quando se iniciou um processo de tirar fotos, lá no passado, não sei se você tem na sua casa, na sua residência, ou na casa de seus pais, dos seus avós, uma foto de alguém que talvez não esteja mais com você, e essa pessoa está séria nessa foto. Antigamente era proibido tirar-se foto sorrindo. Algumas pessoas tratavam como uma maldição. Bom, o tempo foi passando, hoje nós vemos aí diversos tipos de fotos. Tem pessoas que tiram fotos com os emojis no rosto, tampando o rosto, então diversas situações. Bom, diante disso, quando você for tirar a sua foto, a importância de você tirar como você realmente é. Imagina só, você tira de terno e gravata e paletó. Você faz lá toda a postura, pega ali, tira uma foto, pá, vai ficar bonito, claro. Aí você coloca lá, faz um cartaz bonito, coloca a sua foto estampada. A pessoa está vendo ali a sua imagem e está vendo as suas vestes. Aí ela entra no seu espaço terapêutico, um exemplo, você montou um espaço terapêutico. Ela entra no seu espaço terapêutico. Ela vai olhar você todo de calça jeans, rasgada, né, a camisa toda tipo igual a minha. Aí a pessoa já começa a ter uma percepção de uma pessoa diferente. Oxe, espera aí, isso nem é a mesma pessoa que eu vi na foto. Não, alguma coisa está errada. Agora, se você tirar a foto da forma como você gosta de se vestir, calça jeans, rasgada e tal, aquela coisa toda, do jeito que você gosta. Você tirou, botou lá. Aí tem alguém que está lá do outro lado e olha, ixi, deve ser um péssimo profissional. Aí tem outras pessoas que falam, me identifiquei com esse rapaz. Me identifiquei. Sempre vai existir pessoas que vão olhar para você, tanto como você de terno e gravata, como você de calça jeans rasgada e tal, vão te ver sempre vai existir o lado positivo e o lado negativo. Alguns vão te ver de uma pessoa que a pessoa vai se identificar e a outra vai olhar e não, deve ser muito certinho, não vai conseguir me ajudar e tal. Eu me lembro que quando eu fui no atendimento psicológico no passado, o profissional, o psicólogo Sérgio, lembra o nome dele? Cara, gente boa demais. Ele entrou na sala, eu não tinha visto nenhum cartaz dele, nada. Eu fiquei imaginando um cara de terno, gravado, né, todo social. Ele entrou na sala com um sapato branco que estava meio sujo, calça jeans rasgada, a camisa estilo roqueiro, umas pulseiras, meio louco, sentou lá, todo cheguei. Né? Fiquei olhando assim. E aí eu comecei a conversar com ele. Me identifiquei com a pessoa. Falei de tudo aquilo quanto eu não conseguia falar para outras pessoas. Eu me identifiquei com ele, né? Não só por causa das vestes, a forma como ele interagiu. Então, ou seja, na divulgação do seu trabalho, você vai divulgar o que você é. Não adianta você só divulgar o seu trabalho de uma forma como você não é. Você tem que divulgar da forma como você realmente é. Mas é claro,
Cada ser humano é um ser humano, cada pessoa é uma pessoa. Você vai ver, por exemplo, se você pegar ali algumas coisas do doutor e psiquiatra Augusto Cury. Por exemplo, você pega ali umas imagens dele. Você vai ver ele lá, né, todo do jeito que ele se apresenta no palco, a maioria das vezes, ele camisa bem aberta, nada de gravata, é a forma como ele anda no dia a dia. Se ele estiver na casa dele, fazer uma live, você vai ver lá o cabelo todo desarrumado, e às vezes você vai assistir uma palestra, ele está lá no palco lá com o cabelo todo desarrumado. Ou seja, ele é o que ele é. Então, ou seja, ele transmite a sua imagem da forma como ele é. Ele não monta um personagem, esse aqui é o doutor e psiquiatra Augusto Cury, e esse aqui é o Augusto Cury. Não. O doutor e psiquiatra Augusto Cury, antes de ser doutor, psiquiatra, escritor, palestrante, ele é Augusto Cury. Então, ou seja, eu estou fazendo o meu trabalho, sim, mas eu estou transmitindo a minha imagem. A minha divulgação é a minha pessoa. Quando eu pego a Bíblia, eu vejo aqui quando Jesus fala, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Veja bem, nós temos ferramentas. Um exemplo, Jesus Cristo. Hoje se pergunta por que os países desenvolvidos e os não desenvolvidos têm um conhecimento a respeito de Jesus. Algo que começou anos atrás. Eu não existia, você não existia. Mas o ministério de Jesus, que foram 3 anos de ministério. Pessoas que estão há 30, 40, 50 anos de ministério e não têm um alicerce como Jesus Cristo teve. Ele se preparou para o seu ministério. Ele se preparou. Como eu disse, eu não estou aqui porque eu caí de paraquedas. Não. Estou aqui transmitindo aquilo que eu aprendi, compartilhando com você minha experiência dentro deste curso de uma formação ao qual eu busquei, eu lutei, batalhei por isso. Então, quando eu me deparo diante de Jesus Cristo, um exemplo para mim. E naquela época eu não tinha panfleto, nem físico e nem digital. O que Jesus tinha era o boca a boca. Uma das maiores ferramentas que eu considero é o boca a boca. Hoje você pode montar um panfleto, tá? Tanto físico como digital. Um exemplo, vou pegar aqui um que recentemente fiz. Esse panfleto, ele é de comércios. Eu pedi a capa. O rapaz fez aqui, deixa eu mostrar aqui. Aí, a capa. Pequena, tá aqui. São 5.000 cópias que o rapaz fez. Só que não é só minha. São 5.000 cópias espalhadas em vários comércios. Então, quando as pessoas pegarem lá essas revistinhas, elas vão encontrar na capa. Eu comecei com o mesmo rapaz. O primeiro panfleto que eu fiz foi um pequeno cartão. Eu pedi para ele fazer no papel simples. Aqui. Não coloquei minha imagem, não coloquei minha foto nem nada. Só o trabalho que nós fazemos. Essa daqui foram 1.000 cópias. Distribuímos várias cópias. E aí foi passando. Quando depois eu pedi para ele fazer este aqui. Aqui também é de comércio. São 5.000 cópias. Só que o meu não era capa. Foi o meu primeiro que eu fiz com ele. Deixa eu mostrar aqui. Antes da pessoa me encontrar, ela vai encontrar vários outros comércios. Cadê? Será que eu perdi? Ou não é isso? Perdão, não é esse, é o outro aqui. Então, são vários comércios. Mas, Rafael, qual é o sentido disso? Você como comerciante, você como profissional, que vai trabalhar nessa área, aí você cuida. Aí o que eu fiz? Estratégia. Aí eu pedi pro rapaz fazer e coloquei primeiro
aqui o logotipo da instituição, ou seja, da empresa RH Espaço Terapêutico Online. Ela existe, documento e tudo. Tá ok. 5.000 cópias espalhadas. Nós fomos fazendo o trabalho. Divulgação. Nos primeiros momentos, que nós conseguimos? Nenhum cliente. Mas calma. A questão é, você vai divulgando o seu trabalho. Mas antes de eu fazer aqui em São Paulo, que é aqui onde eu moro, eu comecei em Minas Gerais. Eu estava num relacionamento, como já relatei, e lá nós fizemos a campanha em... Tem uns comércios, supermercados, e lá tem as telas, as televisões, onde passa algumas instituições, alguns comércios passam os seus comerciais, propagandas internas, que são dos seus produtos. Outras, como lá em Minas Gerais, passavam de outras empresas. Ou seja, tinha uma empresa que era o chamado TV Idor, que o cara colocou lá o nome da empresa dele. E lá passava o comercial. Pagava uma mensalidade de R$200 por mês. Nos pagava por mês, R$200. E aí ele montou o cartaz, um vídeo pequeno, divulgando o meu trabalho. Era minha foto e o que eu fazia. E aí ele divulgando, passando todos os dias. A cada... não me lembro quanto tempo era. Eu sei que todos os dias, passava em torno de 30, 40 vezes por dia. E todas as pessoas que adentrassem no comércio, elas iriam ver, na parte lá que fosse comprar carne, elas iam ver o telão, eu ver lá, eu sempre, às vezes eu ia só para me acompanhar, aí eu via, passava o meu comercial, e quando ia pagar a conta, tinha outra televisão lá que passava. Na lotérica também tinha, tá? Então, ou seja, propaganda é a alma do negócio, claro, mas na realidade essa é uma coisa que as pessoas falam. A alma do negócio eu não considero a propaganda, eu considero a minha pessoa. Eu sou a alma do negócio. O meu negócio é eu. É a minha empresa, então é eu. Então, no meu caso, eu montei uma empresa. Eu montei a RH Espaço Terapêutico no período, veja bem, no período de pandemia. Eu digo assim, para mim foi benéfico. Não a parte da questão do Covid, que se alastrou, destruiu, matou várias pessoas. Não é isso. Nada a ver com essa parte. E sim a questão da criatividade. Porque antes, quando eu ia documentar, tirar CNPJ e tudo, eu estava com um outro nome em mente, que era Escola da Vida. Esse era o primeiro nome da empresa. Ou Arte Sempre Presente. Como eu queria montar cursos, que eu já tinha em mente montar cursos, então eu queria montar. Só que eu queria montar físico. Tínhamos um espaço lá, em Minas Gerais, e lá nós iríamos fazer físico. Os atendimentos também físico. Quando vê que coisa lá aumentou a questão da pandemia no ano de 2020, as pessoas terem que ser obrigadas a ficar em casa e tal, aquela coisa toda, eu falei, peraí, como é que eu vou ter alunos aqui se as pessoas não podem sair devido a essa questão do Covid? Aí foi que eu conversei com Deus, ele abriu a minha mente para eu poder ter o nome RH Espaço Terapêutico. Que aí, RH Espaço Terapêutico Online. Que era RH Espaço Terapêutico. Que aí eu tinha abrido e falei, não, vou colocar RH Espaço Terapêutico. Aí eu falei, não, peraí, para mim poder atender as pessoas aonde elas estiverem, online. O mercado hoje é o online. Hoje as pessoas já não querem mais estudar na escola. As pessoas querem sentar na sua casa ali, no seu conforto, estudar ali. Então eu criei a RH Espaço Terapêutico Online. E aí quando fomos tirar o CNPJ, que não é MEI, tá? Aí nós colocamos limitado. RH Espaço Terapêutico Online limitado. Quando abri o CNPJ, nós montamos o primeiro curso, Prevenção ao Uso de Substância Química. Só que eu não coloquei a venda. Aí com a divulgação, eu comecei a divulgar trabalho, tá?
Só que eu comecei a divulgar atendimentos. Eu falei, não, mas eu não quero ficar só no atendimento. Eu quero poder fazer ali os cursos, porque eu quero dar aula, eu gosto de dar aula. Então eu montei o primeiro curso, que foi Eduque a Criança no Caminho que ela deve andar. Que era justamente para ensinar as crianças, mas não, esse curso não era para as crianças, sim para os pais ensinarem as crianças a não cometerem erros nos quais pudessem levar seus filhos futuramente ao uso de qualquer substância química. Então, um curso de prevenção. 6 meses depois eu vendi o primeiro curso. Ele custava R$20. 6 meses depois eu já tinha gastado mais de R$5.000. Não só eu, como a ex-esposa. Nós fizemos lá e quase R$5.000 nós já tínhamos gastado. Com CNPJ, divulgação, criação do cartão também, nós fizemos cartão de visita, 1.000 cópias. Então tudo isso teve custos. Aí eu falei, não, eu não quero gastar dinheiro para as pessoas fazerem um logo para mim, um logotipo. Então eu mesmo criei o logotipo. O primeiro logotipo que eu criei, ele era simplesinho. Eu falei, não, mas eu quero criar um simples, mas eu quero que tenha uma identidade online. Que as pessoas vejam que ele é online e também que é educacional e a saúde, que é a questão de prevenção ao uso de drogas, essas coisas. Então, o que eu tenho que fazer? Aí eu vi um círculo, que é este círculo bem aqui atrás. Deixa eu tirar o quadro aqui para você ver. Esse círculo aqui é muito usado, com essas coisas aqui subindo, que é a questão do online. E aí do lado tem um professor com um quadro, uma lousa e o coração que simboliza saúde. Então, foi a minha criatividade, juntamente com a equipe, que no caso lá era a esposa e a filha dela. Nós trabalhávamos juntos e nós começamos com divulgações também em nossos canais, que era o Facebook, o WhatsApp. Só que no começo, para mim, quando eu estava aprendendo algumas coisas que ainda estou aprendendo, foram um pouco difíceis, porque eu comecei a colocar uma identidade que não era minha. Uma identidade que as pessoas queriam ver. Era essa identidade que eu estava fornecendo. Só que tinha um detalhe. Quando eu comecei a ter clientes, pessoas no atendimento, elas viam uma imagem sendo transmitida e entravam em contato. E quando conversavam comigo, viam uma outra identidade e elas não voltavam. Mas eu não pensava, eu não sabia o que era isso. Eu pensava que era a forma como eu estava agindo e que eu não sabia falar isso e tal. Eu falei, mas tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a parar e estudar um pouco mais. E aí eu vi uma questão bacana, que foi do doutor psiquiatra Augusto Cury. Comecei a analisar por que ele é dessa forma, ele é assim. Ele é a mesma pessoa. Ele continua sendo a mesma pessoa. Aí eu comecei a ver também o Silvio Santos. Comecei a estudar. Silvio Santos, por exemplo, há mais de 30 anos que ele vem apresentando o programa, e lá, aquela postura dele, as vestimentas, né? E quando ele está na sua casa, ele gosta, quando ele está no lazer, a vestimenta não muda muito. Ele só não coloca o paletó. Mas é a roupa social, a bermuda e tal. Ou seja, a simplicidade. E quando eu, ainda me aprofundando, fui também Edir Macedo. Quando o Edir Macedo começou, eu assisti o filme Nada a Perder 1, 2 e 3, eu assisti o 1 e o 2. Eu parei no 3 porque eu comecei a estudar uma outra situação. E aí você vai dar uma analisada e vai ver. Mas eu li os livros. Nada a Perder 1, 2, 3. E ali no livro você vai vendo uma identidade de uma pessoa. Que ela está transmitindo. Quando ele começou, ele pegava uma caixa amplificada, colocava na praça e começava a divulgar o seu trabalho, que era o Evangelho. No caso dele, era o Evangelho. E aí, até os dias de hoje, você vê que as igrejas universal, que é ao qual ele é o bispo, o presidente, até os dias de hoje, tem os discípulos,
as pessoas lá que saem distribuindo jornais. Aí você se pergunta, mas quem é que lê jornal? Panfletos. Mas quem é que para ler panfleto nos dias de hoje? Aí você dá uma analisada, aí você dá uma olhada, você vai ver. Sempre vai existir as pessoas. As pessoas, aí pega o jornal, um exemplo, pega o jornal e coloca no tapete do carro. Aí a pessoa está lá, sentada no carro, e às vezes vai fazer isso aí, vê um tema, por exemplo, interessante. Depressão. Nossa, eu tive... O que é depressão mesmo? Aí a pessoa vai começar. Então, ou seja, a divulgação, ela é importante. Agora, quando você vai divulgar, agora você tem que parar e saber o que você vai divulgar. Então, eu falei assim, o que eu vou divulgar? O que eu vou fazer? Eu tenho que ter uma identidade. Qual é a minha identidade? Eu vou divulgar o quê? E aí antes eu começava a colocar imagem de outras pessoas. Falei, tá errado. Eu tenho que divulgar a minha pessoa. Porque eu sou o terapeuta. Eu que tenho a formação de terapeuta e é eu que vou fazê-lo. Então, eu comecei a divulgar a minha pessoa como terapeuta. Comecei a divulgar o que eu era antes, usuário de substâncias químicas. Momentos que vivi no uso compulsivo de substâncias químicas. A RH Espaço Terapêutico Online, a atividade dela é focada na questão da dependência química. Ela é focada na espiritualidade. Então, essa parte é interessante para mim, porque ela abre espaços para minha pessoa ter várias e várias criatividades. E esse curso, ao qual está sendo agora aqui feito, né, ele é uma criatividade da minha pessoa. O tema pode até existir em outras localidades, mas essa identidade é a minha identidade. Pode ver que do começo do curso eu venho trazendo principalmente experiências que eu vivi, compartilhando com você situações que eu presenciei. Então, o que você pode fazer? Você pode se tornar um palestrante. Claro, você, como eu falei, você pode entrar na área, tá, como palestrante também. Você pode dar aula. Tem algumas instituições que elas precisam de monitores, professores. Você pode ir para a clínica de reabilitação. Você pode se tornar terapeuta. Você pode trabalhar como terapeuta na clínica de reabilitação. Do curso básico de terapeuta, já tem alguns, nós temos aí, graças a Deus, alguns terapeutas que trabalham na área como terapeutas em algumas instituições, as quais são nossas parceiras. Algumas instituições que têm aí seus profissionais que fizeram o curso conosco. Você pode montar o seu espaço. Como eu falei, o meu espaço antes aqui era para atendimento. Hoje eu mudei para palestras, principalmente. Esse painel aqui atrás eu fiz com material reciclável. Pode ver que aqui é madeira. Pode ver, tudo aqui é reciclável. Ou seja, o incentivo ao cuidado do meio ambiente também é importante. Você pode montar da sua maneira a sua identidade, como você acha que é correto. Na sua localidade, você pode montar um espaço terapêutico. Esse espaço você vai fazer seus atendimentos. Pode ser presencial ou online. Você vai escolher. Para você fazer o atendimento online, quais são as melhores ferramentas? Você pode usar Zoom, WhatsApp, tem o Telegram também, Message. A sua criatividade, ou seja, você vai lá no Google e pesquisa os aplicativos. Alguns usam o Zoom, mas tem outros. O telefone Motorola, por exemplo, ele tem algumas. O meu, ele veio e aí você vai fazendo o que você acha melhor. No seu atendimento, eu prefiro atender pelo WhatsApp. Não atendo pelo Zoom. Por quê?
Quando eu comecei a atender pelo WhatsApp, falando com as pessoas, aí eu falei, não, você tem o Zoom? Ela falou, o que é isso? Porque a maioria das pessoas que eu atendi, não a maioria das pessoas que existem, mas a maioria das pessoas que eu atendi, elas nem sabiam o que era a plataforma Zoom. Ela falou, não, eu só uso o WhatsApp mal. Eu mal uso o WhatsApp. Eu falei, então vamos pelo WhatsApp. Porque é mais fácil para a pessoa. A pessoa já tem o WhatsApp, ela entrou em contato contigo pelo WhatsApp. Então, vai mudar para outra plataforma para quê? Para quê? E o WhatsApp agora está cada vez melhorando. Né? Antes você conversava com uma pessoa, agora você pode conversar com 4, entra num grupo, agrega 4 pessoas, você pode fazer uma terapia em grupo. O casal, por exemplo, terapia para casais, você pode fazer. Aí o marido e a esposa, ou esposo e o esposo, não sei, né? Aí você vai e atende as mesmas pessoas. Caso elas estejam em localidades diferentes, atende. Dá para você atender. Você monta o local. É importante, pode ver que é branco a maioria da parede, porque as lâmpadas que eu uso são lâmpadas simples, mas são de LED. E essas lâmpadas, elas transmitem a claridade. E a claridade é importante para a sua imagem não ficar escura. Se você parar um pouco para analisar meus vídeos do começo, quando eu estava em Minas Gerais, já não tenho mais nenhum aqui, tá? Do canal do YouTube. Eu tenho no meu computador. Mas lá em Minas Gerais, eu não tinha esse conhecimento a respeito do local, a claridade. Então, o que eu tinha? Só tinha aqui um telefone, um microfone simples, tá? Esse aqui é simples também. Eu não gastei, igual tem microfones caríssimos que você pode utilizar, tá? Eu prefiro não gastar tanto dinheiro. Esse daqui me serve. É barato e bom. Para mim, tá me servindo. O dinheiro que eu iria gastar, por exemplo, 2, 3 mil reais num microfone bom, excelente na realidade, de um áudio melhor, com mesa e tal, bacana, eu invisto em outras coisas. Assim penso eu. Divulgação nas redes sociais. Sempre quando você coloca uma imagem, um cartaz, algo assim, a maioria das vezes quando você coloca, por exemplo, no Instagram, ele vai te dar uma oportunidade, vai aparecer lá uma para você compartilhar. Ou no Facebook, né? Aí você vai lá, por exemplo, quer compartilhar. Compartilhe. Ou seja, divulgação. Você vai pagar uma taxa. Paga essa taxa e aí deixa ele fazer. Aí ele vai te dar um alcance, por exemplo, de 1.000 pessoas. Dessas 1.000 pessoas, dependendo do teu cartaz e do teu produto, você vai ter um retorno bom. Você poderá ter um retorno melhor. Então, cada vez mais, procure aprimorar. No meu cartaz, primeiro que eu montei, eu me lembro até hoje, que eu fiz com divulgação, eu coloquei o número do telefone errado. Eu cometi um erro gravíssimo. Esse erro não deve se cometer. Eu cometi o erro de colocar no cartaz o número do telefone errado. Eu não coloquei o meu número do telefone certo. Foi eu mesmo que fiz o cartaz, não foi outra pessoa. Não tem outra pessoa para me poder... Não, foi você então. Não, foi eu. O alcance que eu coloquei lá para alcançar 1.000 pessoas. Eu gastei ali, parece que 20 reais, alguma coisa assim. Aí foi lá, alcançou. Mas todas as pessoas que entraram em contato não conseguiram falar comigo por causa do número que era errado. Nenhuma conseguiu falar comigo. Então, o meu investimento, ele teve dois lados. O prejuízo e o aprendizado. Tomar cuidado quando você faz o cartaz, que você vai ali, tá ali fazendo o trabalho. Foco. Você tem que ter ali foco para aquela questão que você está fazendo. Porque se você perder o foco, você pode cometer um erro. E esse erro pode custar caro. Exatamente. Imagina só se todas as pessoas tivessem conseguido entrar em contato comigo. Aí eu fiz de novo.
Aí eu fiz um outro. Agora eu fiz para mim colocar no Instagram. Coloquei no Instagram, aí fiz um novo cartaz. Aí coloquei para usar. O alcance era de 700 pessoas, eu coloquei pequeno. Aí teve o alcance lá, tudinho, tá, aparece lá, vai te dando atualizações, bacana. Aí alcançou, eu tive um retorno bom. Algumas pessoas me procuraram a respeito do meu trabalho. Teve uma só para tirar dúvidas, isso foi bom, porque vai tirando dúvidas, isso é bacana. E outras, tá, queriam realmente ser ajudados. E outras mesmo queriam ajudar alguém que conhecia. E assim veio. Uma coisa, quando você divulga, você está divulgando a sua identidade, o seu trabalho, o que você faz, tá? E aí você vai proporcionando às outras pessoas a terem acesso a informações. Eu pouco publico, por exemplo, fotos minha com a minha esposa. Muitas pessoas gostam de divulgar bastante, né, o seu dia a dia. Eu já não faço muito isso. Eu divulgo mais o meu trabalho. Por exemplo, em campanha de orações, quando eu faço campanha de orações, eu divulgo. Quando eu faço uma palestra, eu divulgo. Tá? Eu sempre procuro fazer as divulgações. As plataformas que eu utilizo: TikTok, Quai, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube. As ferramentas que eu sempre utilizo ali no meu dia a dia. Agora, determinadas situações, por exemplo, quando eu faço a divulgação da campanha de oração, eu não coloco lá, por exemplo, num grupo do Facebook, vendas. Não. Já fiz isso no passado. Isso me custou caro. Alguns grupos me excluíram, outros não me denunciaram. Não chegou a esse ponto. Tá? Mas eu cometi esses erros. Cartaz. Eu vou trabalhar com dependente químico. Muitas pessoas, elas gostam, porque vão trabalhar com dependentes químicos, elas gostam de fazer o seguinte: colocar lá uma pessoa com a garrafa de cachaça e tal, não sei o quê, e uma informação que parece, ela tem um duplo sentido. Né? Tem um duplo sentido. Aí você olha lá assim, quer usar drogas? Tipo isso. Aí eu esquece, às vezes até no cartaz, esquece de colocar assim: quer parar de usar drogas? Aí esquece e coloca só: quer usar drogas? Esse cuidado é importante, porque eu já cometi esses erros e o Facebook, eu teve um período que eu fiquei sem utilizá-lo por algum tempo. Esse erro que cometi. Vou divulgar um cartaz que não estava fazendo propaganda contra as drogas, e sim a favor das drogas. Porque eles têm leis. E ele tem os robôs que eles fazem lá a leitura, né? Só automático e tal. E também tem pessoas que vêm lá e denunciam. E aí eu comecei a compartilhar nos grupos. Um grupo de evangélicos, por exemplo. Comecei a compartilhar. E os evangélicos não aceitavam, principalmente quando o grupo é privado. Que aí tem o administrador, que ele dá uma avaliada, e aí ele libera ou não. E aí eu comecei a perceber essas falhas que muitas pessoas aprenderam, né, ao longo do tempo, através de cursos e tal, e eu fui aprendendo na raça. E ainda estou aprendendo na raça, como eu digo. Através de palestras, assistindo, né, no YouTube, ali as pessoas falando sobre isso. E eu acho bacana, porque você vai aprimorando cursos, tá? Você vai aprimorando o teu conhecimento. E esses erros que eu cometi, não quero cometê-los novamente. Aí eu fui estudando para mim aprender a fazer cartazes melhores. E aí eu coloco lá, por exemplo: você sabia que o uso do cigarro causa câncer? Aí eu coloco lá. Aí coloco embaixo lá: INCA, Instituto Nacional do Câncer. Aí ele informa, tá.
se a informação que eu peguei foi de lá, eu vou colocar a instituição da onde eu peguei. Porque tem os direitos autorais. Né? Por mais que você tenha acesso livre, mas tem os direitos autorais. Algumas imagens você vai baixar, por exemplo, você baixa uma imagem e vai usar a plataforma Canva. E aí você, na hora que vai usar o Canva, ele não aceita. Aí você, por que não está aceitando essa imagem? Direitos autorais. Então tem todos esses detalhes que a gente vai aprendendo. E aí eu comecei a estudar, vendo, ganhei alguns certificados do Canva por estar fazendo o trabalho de incentivo para você fazer mais, entendeu? E isso é bacana. Eu fui aprimorando, hoje já faço melhor, faço até para algumas empresas, para algumas pessoas, criei já logos, tipos para algumas instituições. E você vai aprimorando, quanto mais você vai aprimorando, melhor é. Aí você coloca o seu cartaz e beleza. Canais. Você pode comprar canais? Claro, tem muitas pessoas aí que criam uma conta no Instagram, por exemplo, e conquistam seguidores e compram. Agora tem um detalhe, quando você vai comprar, você tem que ver o público. Esse público que ele conquistou antes de você se tornar proprietário, ele foi conquistado pela identidade dele, ou dela, da pessoa lá. E agora você vai ter que mesclar uma coisa que você não tem um hábito, para você conquistar aquelas pessoas para elas não saírem do canal. Eu comprei um Instagram. Quando a moça lá colocou para venda, que foi uma cliente, ela tinha 20 mil inscritos na época. 20 mil. Quando ela anunciou que iria vender a conta, deu uma queda de 1.000 pessoas, ficou 19 mil. Beleza, então eu comprei. Quando eu comprei a conta com a minha esposa, ela, paguei 400 e pouco na época. Aí teve uma queda de quase 3 mil pessoas. Quase 3 mil pessoas saíram. Mas por que, Rafael? Porque o público dela era mais dos jogos. Jogos Free Fire, FF. e também algumas fotos sensuais que ela colocava de biquíni, de roupa sensual. Então, ou seja, o público dela era mais voltado a essas questões. E agora eu precisava. E a conta, para mim, ela é essencial para quê? Para mim poder fazer o meu trabalho. Mas as pessoas que lá estão, grande parte das pessoas, elas são usuárias de substância química. Em algum momento eu posso ajudá-las. Então, quando eu assumi a conta, eu comecei a ter estratégias para não continuar perdendo, porque continuar perdendo os seguidores é prejuízo. E esse prejuízo não é legal. Entende? Então, ou seja, quando nós compramos, nós sabíamos que existia o risco de perdermos seguidores. Então, nós tínhamos que criar estratégia. Então, eu comecei a estudar o público, conversei com ela, falei, o que mais você fazia? Qual era o coisa que você colocava? Até o nome da conta, aí eu fui modificando, até chegar a colocar, deixar e permanecer. Pastor Rafael. Eu coloquei RH Espaço Terapêutico Online. Pá! Comecei perdendo seguidores, porque eu coloquei a empresa. Pá! Comecei a divulgar produtos da empresa. E aí eu fui tirando. Aí fui modificando, fui seguindo outras instituições. Aí comecei a seguir algumas instituições como escolas, faculdades, profissionais da área. E aí eles foram seguindo de volta e a gente foi manter. E hoje, entendeu? Eu não voltei, eu não consegui recuperar os seguidores, mas nós estamos mantendo, entendeu? Hoje nós estamos aí com 15 mil, quase 16 mil, entendeu? Então, veja bem, esses pontos são pontos importantes. Agora eu faço divulgações do meu trabalho, tá? Porque eu estou fazendo a minha identidade. Então eu divulgo o meu trabalho, a minha identidade. E as pessoas que lá estão, que veem as minhas publicações
tanto o story, como as coisas, elas estão vendo ali a minha identidade. De vez em quando eu coloco uma foto minha, faço um vídeo meu. Mas a maioria que eu faço é mais de oração, cartazes, com divulgação do meu trabalho. E aí os seguidores vão analisando, vão vendo. E aí um vai falando para o outro, eu conheço fulano de tal. E aí vai passando as informações no Facebook também, tá? Na página do Facebook da RH Espaço Terapêutico Online, grupo Pastor Rafael. Então, ou seja, você vai criando estratégias para você conquistar. Você podendo comprar uma conta, ótimo, mas se você tiver a sua conta e ela tiver bastante seguidores, ótimo também. Se não tiver, você vai trabalhando para também conquistar novos seguidores. Tá? Então, quando você proporciona isso, você está proporcionando ali um desempenho do seu trabalho para aumentar a sua clientela. E aí você entra nessa área. E eu entendi uma coisa também importante, que o curso que eu fiz, o básico, que ele é mais voltado para quem já está dentro da instituição. Só que na época eu pensava que eu iria conquistar outros clientes. Tá? Quando eu comecei a compartilhar, as pessoas não entendiam, porque até mesmo era um curso básico, é só um básico mesmo, e realmente é para quem está dentro da instituição. E algumas pessoas que não estavam dentro da instituição, que fizeram comigo, buscaram outras instituições, porque era mais avançado. Então, eu aprendi com os meus erros. A paciência ela é importante, mas o meu erro não foi de fazer o curso básico. O meu erro foi de querer divulgar para um público que não era o público ideal para o curso a se fazer. E este curso aqui já é diferente. Ele já é para o público em geral. Qualquer pessoa pode fazer, que tenha pelo menos 18 anos de idade, para poder exercer o cargo. E isso é importante. Então, quando você proporciona essas questões, aí você vai ver qual segmento você quer profissional. Você pode ser terapeuta dentro de uma instituição, você pode também, como terapeuta no CAPS, CALS, CRAS, você pode também montar o seu escritório, como já falei. Você pode fazer atendimento online, se tornar palestrante, escritor. Claro, você pode fazer... eu tenho um conhecimento sobre dependência química, vou escrever. Quero escrever um romance. Claro que esse curso aqui não é focado à escritura, não, a ser escritor, não. Mas você pegando isso aí, você pode montar o seu próprio curso. Exatamente. Você pode ali, vou montar um curso. Por que não? Se tornar professor também. Pode, claro. Isso são muitas oportunidades. E você usa as suas redes sociais para divulgar o seu trabalho. Divulgando o seu trabalho, falando sobre o seu trabalho e mostrando para as pessoas. Eu quero mostrar aqui também o curso que fiz em algumas instituições. Algumas CRT. Esse daqui eu fiz da FENATS. Esse daqui eu gostei da FENATS. A carteirinha dela é igual a minha. Não tem anuidade. O que é anuidade? É você ter que pagar todo ano uma mensalidade para benefícios que você nem vai usar. Geralmente você não vai usar. Por quê? Nós não temos um conselho hoje, aqui dessa gravação, não temos ainda um conselho nacional que é igual o conselho OAB, que é dos advogados, igual o dos psicólogos, que é a CRP deles, Conselho Regional dos Psicólogos, também dos professores de educação física, e assim vai indo, tá? Que é o CREF. Então, ou seja, não existe hoje, tá? O que existe hoje é federações. Algumas federações, tá? Que tem o nome ali, federação, que trabalham com isso, como a FENATS. Então, ou seja, quais os benefícios que você vai ter ao pagar? A sua carteirinha ela não vai ter vencimento. Você vai todo ano receber uma carteirinha nova. Aí eu fiz a formação de terapeuta holístico. Tá? Aí eu tenho aqui da Solos.
Só que eu não renovei. Não, porque eu não usei nenhum benefício deles aqui, que é o do o conselho deles, né? Da carteirinha. Então, para mim, não tem importância. Para mim, tô falando. Aí eu fiz aí a formação de pastor. Não tem unidade. Que também é igual o que eu falei. É curso livre. Então, ou seja, é obrigatório ter essas carteirinhas? Não. Mas as que tem é importante porque para mim eu considero como o certificado na mão. Você pode, eu tenho no celular, essa aqui como a da FENAT, tá? E tenho essa aqui em PVC. Ok. E tem essa daqui da instituição, da outra instituição, que infelizmente eu não tenho eu não tenho boa relação com essa instituição. Foi pela GetSem me Capacita. Quando eu fiz, eles mandaram o certificado para mim e a CRT, veja bem, eles mandaram para mim. Só que o certificado eles mandaram no WhatsApp, eu pedi para mandar pelo e-mail, eles não mandaram, mandaram pelo WhatsApp, e aconteceu um pequeno problema no meu WhatsApp. Aí eu perdi tudo. Aí eu entrei em contato com eles de novo, pedi, aí para eles. Aí falaram, o valor é tanto. Eu falei, não, beleza então. Então eu ajeitei para mandar. Aí não mandaram. Aí depois, quando venceu a carteirinha, e eu sem o certificado. Falei, peraí, eu preciso. Ele, nada. Aí, quando eu falei de novo, ele me cobrou, na época ele cobrou R$ 80, tipo, um aumento imenso. Eu falei, peraí, não é assim. Aí eu entrei em contato com a FENATES, a instituição aqui, FENATES. Aí eu fiz o curso com eles. Aí eu mandei o meu RG lá da cidade de Paragominas. Eu estou apresentando para vocês aqui, porque às vezes a gente, quando vai montar um curso, é importante a gente aprender com os melhores, tá? E no meu caso aí, eu considero a FENATES como uma das melhores também, tá? Aí, quando eu entrei em contato com eles lá, eu falei assim, com o pastor presidente da FENATES, o pastor Jorge, falei, pastor Jorge, eu mudei o número do meu RG, tem como você modificar aí na CRT? Ele falou, manda aí pra mim. Aí eu mandei. Aí eu mandei a foto e tudinho, bacana de novo, né? Aí eu perguntei, quanto é? Ele falou, não, não é nada. Quando tiver pronto eu mando de volta. Mais ou menos uma semana depois eles mandaram pra mim. Não cobrou nada. Nadinha. Sabe o que é isso? É quando ele olha o cliente como uma pessoa especial. Entende? Aí o rapaz tinha entrado em contato comigo e falou assim, tem como você modificar a foto da minha CRT, que foi do curso que ele fez comigo? Eu falei, claro, manda aí pra mim a foto nova. Eu falei, mandei, modifiquei. Me custou alguma coisa? Não. Agora, se fosse para mandar físico, realmente teria que cobrar algo. Por quê? Eu iria gastar, né? Ia gastar a questão da viagem. Mas o quê? Um cliente, principalmente alguém que fez o curso, e no sentido deles lá da GetSem, o que eles fizeram? Não estou aqui dizendo mal, falando mal deles, estou falando alguns exemplos que você, ao fazer, se você for montar uma escola de cursos para você ter ali em mente que o seu cliente é uma pessoa especial. Então, ou seja, aquilo que não visiona o dinheiro, visiona realmente ajudar as pessoas. Então, quando eu entrei em contato com eles, quando eles falaram os R$ 20, beleza. É um direito deles cobrar. Eu não estou aqui falando que eles estão errados, é um direito deles. Mas quando a gente foi fazer efetuar o pagamento, eles não deram retorno. Então, ou seja, não deram importância. Aí passou o tempo, chegou, venceu a minha carteirinha. Aí entrei em contato com eles. E aí com o certificado, sem o certificado, no mínimo, por instituição, no mínimo, não estou dizendo que é obrigatório. É necessário, é importante, até a segunda via. Mas quando está no contrato, quando você vai assinar um contrato, geralmente está lá, segunda via, valor tal. Aí você está ciente, mas não tinha isso no contrato. Entendeu? Não tinha isso no contrato. Então, se não tem no contrato, peraí, que negócio é esse?
E o Código do Consumidor? Aí eu comecei a ler também o Código do Consumidor. No Código do Consumidor, eu não tenho muito conhecimento a fundo, porque eu não conheço muito de lei. Tá? E aí tem uma questão importante, que é os 7 dias de garantia. É obrigatório. E aí quando o curso de terapeuta básico, eu sempre falo ao cliente, como são 11 aulas, ele tem ali, são 10 aulas na realidade, dividido, e aí fica 11 vídeos. Aí o que acontece? O cliente, ele tem ali 24 horas. Em 24 horas ele pode assistir tudo, porque não são vídeos grandes, tá? E aí quando ele tem 24 horas, ele assiste tudinho, dá para ele assistir tudinho. No intervalo, dormindo às 8 horas, tranquilo. Tá? No total de 16 horas, ele consegue assistir tudo, fazendo todas as atividades, almoçando, jantando, tranquilo. Dá para assistir. Aí o que acontece? Eu sempre converso com o cliente. Ó, eu tenho 2 opções para você. Num prazo de 24 horas, eu envio o seu certificado com a sua carteirinha. Tá? Portanto, existe também os 7 dias, que é o dos 7 dias de garantia. Se você quiser esperar os 7 dias, tá? Porque caso você não gostou, você quer a devolução e tal do seu dinheiro, tranquilo, tá? Agora, se você abrir mão deles, claro, é um direito seu, se você quiser, se você não quiser, tá? Aí você, em 24 horas, eu forneço para você o seu certificado de CRT. Rafael, por quê? Quando eu fiz o curso, eu fiz com um prazo de 24 horas a entrega do certificado CRT, que é exclusivo para pessoas que trabalham dentro da instituição, que precisam, já trabalham, já têm conhecimento, só estou precisando de um documento. Para a fiscalização chegar lá e encontrar eles dão um documento, um dia tal, bacana. Eles já trabalham dentro da área. Entendeu? E aí, só que, se a pessoa falar assim, não, manda para mim, mas eu não vou abrir mão dos 7 dias. Eu falo, então eu não vou mandar. Por quê? A questão ali do produto é o curso, as aulas, é o produto. Entendeu? O benefício é o certificado e a carteirinha. Eu não vou fornecer eles se a pessoa vai, né, se ela quiser devolver. Porque não tem como ela devolver para mim ali a carteirinha. O que ela pode fazer? Não, eu quero que você me devolva o dinheiro. Beleza, devolvo o dinheiro. Mas se eu já entreguei a carteirinha e coisa, como eu não tenho anuidade, né, aí essa fiscalização geralmente ela não vai... fulano de tal fez o curso aí. E aí se acontecer, eu falo, deixa eu dar uma olhada aqui nos dados. Não. Aí dizer isso, entendeu? E tem muita fraude nos dias de hoje. Então você tem que se precaver e deixar o seu cliente ciente que existe essa possibilidade dos 7 dias de garantia. É o direito dele. Mas ele pode abrir mão. Não é obrigatório. Como eu falei, não entendo muito de lei. Tá? E aí você só conversa com ele. Aí é um acordo que você está fazendo com a pessoa. Ela tem ali 24 horas, ela consegue ver todas as aulas e aí ela dizer, não, eu não gostei, peraí, eu quero a devolução. Aí você devolve o dinheiro da pessoa. Né? E a divulgação do trabalho é isso. É você ser você dentro e fora das redes sociais. Divulgar o seu trabalho. Ser você. E isso é bacana. Não adianta você querer ser... Agora, presta atenção, tem um detalhe. Eu não estou falando da questão de ser você dentro e fora, da questão de você chegar lá, estar conversando com a sua esposa ou com o seu esposo e sendo o terapeuta deles. Não é isso não. Tá? Estou falando da questão da sua postura, de como você fala, como você é. É essa a questão. Aí você trabalha dessa forma. Aí você pode montar, né, como eu já falei, o escritório, fazer seus atendimentos. Agora, na sua cidade, eu não sei como funciona, porque cada cidade tem uma lei. Aí você vai tirar lá CNPJ, alvará, tá? Você pode montar o escritório pelo MEI? Não sei. O MEI não é aberto para psicólogos, tá?
Agora, você pode abrir pelo meio o cursos para dar aula? Pode. Pelo menos aqui onde eu vi, né, em São Paulo, fui lá, direto lá com a pessoa lá, ela falou, pode. Então, cada localidade tem uma forma de agir. Então, eu não sei como é aí na sua cidade. Então, pesquise, tá? Várias instituições, clínicas de reabilitação estão precisando de profissionais e é importante. E muitas clínicas elas vão exigir de você, ao chegar, fazer o teste, tá? O teste toxicológico, para você saber se você usa a substância química ou não, porque você vai trabalhar com dependente químico. Aí eu tenho algumas pessoas que eu conheço que fizeram o curso com outras pessoas. E eu sempre digo às pessoas que fazem o curso comigo, seja um exemplo. Não fume, não beba bebida alcoólica, não use nenhum tipo de substância química, a não ser os remédios que for obrigatório. Fora isso, não faça nada disso. Aí algumas pessoas, o cara terminou de se formar como terapeuta, eu vi lá. Um ex-paciente, quando eu trabalhei na instituição, um ex-paciente. Aí ele se formou como terapeuta. Ele sempre posta no Facebook dele ele fumando maconha. Ele sempre posta bebendo cerveja. Peraí, como é que você vai trabalhar com pessoas dependentes químicos fazendo o que é para as pessoas não fazerem, que estão ali para ser ajudadas com você? Você vai dizer com que moral para a pessoa ali, né, a respeito de parar de usar drogas? Vai usar técnicas que funcionam externa, mas não interna? Que é isso? É a mesma coisa se você está vendendo um peixe e não gostar de comer peixe. Aí você vai falar para o cliente que é exigente, que é uma pessoa que quer saber se é gostoso o peixe, como ele pode fazer. Sabe coisa bacana? Quando você chega no açougue. Por exemplo, quando eu chego no açougue, eu não sou especialista em carne. Eu chego lá e falo assim, ô fulano, eu sempre tenho um açougue aqui, que eu sempre tenho um rapaz que eu gosto de ser atendido por ele. Às vezes a fila dele está enorme, eu gosto de esperar. Às vezes eu vou no braço aqui assim e fico esperando. Agora, foi atendido? Eu falo, não, senhor, deixa eu esperar um rapaz ali. Porque eu chego lá e falo assim, cara, eu quero uma carne boa para me fritar. Cara, eu tenho essa daqui, que ela é boa, é cara. Tem essa daqui que é mais ou menos, mas é barata. E aí ele vai e me explica tudo de bacana. Tem paciência para isso. E aí quando eu chego em casa, eu vou botar a carne frita e tá do jeito que eu gosto. Sabe o que é isso? O cara que entende. Ele fala, rapaz, ó, essa daqui, esses dias eu levei para casa, eu fiz um assado dela, mano. Ó, só o luxo. Cheguei em casa, eu fiz um assado dela. Caraca, mano. O cara entende. Agora quando você vai lá, o cara, rapaz, não sei, velho, tem essa aqui, ó. Tipo isso. Aí você já fica desacreditado, entende? Então, ser terapeuta é ser você, ter uma identidade. Então, na divulgação você faz isso aí, trabalha, tá? Segue o exemplo de Jesus Cristo, que em 3 anos ele movimentou por mais de 2000 anos. Não é brincadeira não, mais de 2000 anos, esse exemplo dele está sendo seguido. Mais de 2000 anos, firmou algo extraordinário na existência do ser humano. 3 anos, cara. 3 anos. Tá bom? Então, eu estou aí, a RH Espaço Terapêutico, nós estamos aí no 3º ano também, graças a Deus. Daqui uns dias aí nós completamos 3 anos, é aniversário. E quem sabe aí esse curso aí já tá aí com você aí, você tá fazendo aí, tá bom? Mas é isso aí que eu tô falando para você. Divulgação não é um bicho de 7 cabeças. Divulgação é uma coisa simples. Você pode sair de porta em porta, panfletos, lembre-se, cartão, panfleto que eu não tinha mostrado, mas aqui, do curso de teologia, tá? Físico, e também tem o digital. E aí você compartilha, tá? Esse curso aqui, deixa eu mostrar melhor para você de perto. Esse daqui é de um curso que a gente ia fazer, que a gente fez, na realidade, físico, tá? Para criança, adolescente, jovem e adulto.
as 3 categorias que nós fizemos numa igreja, tá? Que a gente fomos convidados e nós lançamos esse curso lá para eles. Então, é isso. Deus abençoe a sua vida, a sua história. Espero que você tenha aí aprendido bastante e muitas coisas aí para a sua vida, para a sua existência. Procure sempre ser o melhor, não o melhor do que as outras pessoas, mas o melhor naquilo que você faz. Forte abraço, muito obrigado por ter adquirido esse curso. Deus possa te abençoar grandiosamente todos os dias e quero finalizar com uma oração. Querido e amado Deus, muito obrigado pela sua oportunidade, por este momento. Obrigado pela vida dessa pessoa que se encontra do outro lado. Obrigado por tudo que ela fez. Ter se desempenhado, ter lutado, batalhado para se tornar quem ela quer ser. Aquilo que o Senhor projetou na vida dela, programou, abençoou. Pai, que essa pessoa, além de se ajudar, consiga ajudar todas as outras pessoas que lhe procurarem. Até aquelas, Pai, aquelas pessoas que ela não sabe que existem, mas aquelas pessoas que o Senhor sabe que existem. Aquelas pessoas que vão procurar ela como terapeuta, trabalhando nessa área, ajudando a mãe, o pai, o filho, seja quem for. Abençoa poderosamente e dê a ela a estrutura, a capacidade para ela vencer, suportar todas as lutas que adverem e que todos os desafios que forem lançados, todos os problemas que também aparecerem, ela possa passar de cabeça erguida, louvando e exaltando o teu precioso e belíssimo nome. Obrigado por existir, ser esse Deus maravilhoso. Obrigado por essa pessoa existir. E assim eu te peço, te louvo e te exalto. Em nome de Jesus e a graça do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus possa te proporcionar cada vez mais bênçãos e na tua existência. Forte abraço. Tchau, tchau.